Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fernando Blanc. Conferindo comigo, 5h54 da tarde. Falando agora, estamos recebendo agora o presidente do Águia Negra, Elie Vidal. Elizinho, boa noite, Elie, tudo bem? Como vai nossa querida Rio Brilhante? Bem-vindo ao Esportivo. Boa noite a todos vocês aí, todos os participantes. Sempre uma alegria e um prazer falar com vocês. Elie, tem parceria da Série D, tem técnico novo. Nos conte tudo, não esconda nada. A gente já vem conversando há algum tempo com os empresários aí que a gente já tinha uma conversa, já tivemos uma conversa no ano passado, quase tivemos aí a participação deles junto com a gente aqui no Águia Negra, e o ano passado a gente ainda tinha uma certa condição financeira que nos permitia ainda administrar sozinho o Águia Negra na Série D do Brasileiro. Esse ano ficou mais difícil, situação complicada, um pouco mais difícil ainda, devido aí a todos os problemas que nós sabemos, que todos sabem. E aí a gente voltou a conversar com esse empresário, com essa mesma pessoa que estava se prontificando a trabalhar junto com a gente no ano passado, e resolvemos aí que vamos fazer uma parceria. A gente entra com por conta do clube, e outras despesas como montagem do elenco e comissão técnica, eles estarão trazendo aí para a gente fazer essa parceria para disputar o Campeonato Brasileiro. Thiago Lopes. Elie, boa tarde. Queria que você primeiro fizesse uma avaliação de como foi pós-eliminação e se era o único caminho para o Águia Negra disputar o Campeonato Brasileiro. A avaliação que nós temos aqui, você pergunta do estadual, né? A avaliação é a pior possível, né? A gente montou um time que tínhamos uma expectativa muito grande de novamente disputar títulos, brigar por títulos. No meu ponto de vista, era um bom elenco, um grupo bom, mas foi acontecendo incidentes de percurso, né? A gente costuma falar assim, várias situações que fugiu ao nosso controle, desentendimento de ideias dentro do elenco, e tivemos aí o início com um mau resultado contra o Novo Operário, um resultado que nos tirou fora do campeonato, e a gente sabia que aquele empate já na primeira rodada seria crucial para as nossas pretensões, porque em um grupo onde 4 equipes brigariam por 3 vagas, você perder ponto justamente para a equipe que não iria ganhar de ninguém, que a gente já sabia disso, a gente já sentiu ali desde o início. Acredito que tomamos medidas para corrigir o que vinha acontecendo de errado no elenco, talvez da maneira precipitada, porque o mesmo problema já tivemos em anos anteriores e nós conseguimos contornar a situação, e esse ano precipitamos, ao meu ver. Já desde ali desorganizamos o setor defensivo da nossa equipe. Posteriormente, no jogo contra o Vitória da Bahia, tivemos o Adão, uma das referências do nosso meio-campo, trouxemos ele para ser uma das referências do nosso meio-campo. O jogador se contundiu. No ataque, ficamos, após a dispensa do Cristiano, ficamos com o Careca, que não vinha no melhor da sua forma já há algum tempo, tentando entrar em forma e não conseguia. O Guilherme, que era uma das nossas esperanças no ataque, vem de contusão, vinha de muito tempo parado, não foi aquele atacante que a gente sabe que ele não produziu aquilo que a gente sabe que ele pode produzir. E o que aconteceu foi que fomos, ao final do campeonato, perdendo as forças e até mesmo a confiança que a nossa equipe teria que ter entre nós mesmos. Culminou que nas 3 últimas partidas
perdemos todos os nossos zagueiros, ficamos sem zaga para jogar, principalmente em Aquidauana, e isso aí eu acredito que tenha sido aí o motivo da nossa eliminação precoce como as nossas pretensões. Direto de Aquidauana. Só um pouquinho, acho que eu não respondi o restante, né? O Thiago também tinha perguntado com relação se era o único caminho que nós tínhamos para a Série D. Eu não via outra solução. Como eu disse, o Águia Negra vem de um bicampeonato estadual. A gente, lógico, tem uma cota da Copa do Brasil que serviu para a gente manter o time durante o campeonato estadual. E a gente esperava, como eu disse, por ser bicampeões, a gente esperava um pouco mais de apoio na cidade, de patrocínios, de participação dos empresários. Mas a gente também releva tudo isso porque sabemos que o momento é difícil, o comércio está praticamente quebrado em cidades pequenas como a nossa, os empresários não têm tanta expectativa de melhora e também não investem, não nos patrocinam, portões fechados, como eu disse, e aí recurso financeiro para essa disputa do campeonato estadual a gente percebeu que não teríamos e aí o caminho que nós achamos é essa parceria. Sabemos que não é o ideal, não seria o caminho mais adequado, mas a gente não teve outra escolha a não ser partir por esse caminho. Também, desculpa interrompê-lo. Gilmar Matos, direto de Aquidauana, pergunta ao presidente do Águia Negra, Elie Vidal. Elie, boa noite, prazer enorme estar falando contigo. Eu gostaria de entender essa parceria do Águia Negra. Esse treinador que vem é o treinador do investidor, daquele que vai ajudar financeiramente o Águia Negra, e os jogadores que virão também é desse empresário que vai colocar esses jogadores na vitrine? É isso? É isso, parte de comissão técnica, o investidor que contrata, eles que já trabalham com essa comissão técnica. Daqui do Águia Negra fica só o fisioterapeuta e o roupeiro, que serão mantidos. E com parte de relação a atletas, eles têm alguns jogadores que sempre trabalham nos clubes em que eles estão à frente, mas eles também estão buscando jogadores no estado. Já desde que a gente começou a conversar, eles assistiram jogos nossos, aqui o mesmo jogo Águia Negra contra o Operário, eles assistiram. Estiveram assistindo o jogo do Dourados com o Comercial, Dourados com o Operário, estão acompanhando alguns jogos do Costa Rica também, porque eles têm interesse em fazer algumas contratações dentro do estado, facilitaria quanto à transferência, que você sabe que é uma despesa muito grande que os clubes têm. Cada início de campeonato, se você trazer todos os jogadores de fora, cada transferência aí é o custo de R$ 1.500, acaba pesando. Então eles estão buscando também, dentro desse final de campeonato, analisando vários jogos, e o pensamento deles é trazer alguns jogadores desses clubes que ainda estão disputando o campeonato sul-mato-grossense. Aqui do Águia Negra eles tiveram interesse em manter o Guilherme, estão conversando com o Guilherme, também queriam o Virgulino preferiu ficar no Paraná. E aí chegou aqui o Valdinei, que jogou vários anos aqui no estado, estava na Arábia Saudita, como lá parou os campeonatos pela pandemia. Eles também estão em conversações com o Valdinei, lateral esquerdo. E da cidade aqui de Rio Brilhante seriam essas aí as peças, né? O Valdinei e o Guilherme. E os restantes serão jogadores que trabalham com eles nas outras equipes que eles já trabalharam, e alguns jogadores do estado que eles entrarão em conversações. Muito bem, são 6h, Campo Grande, 3 minutos. Estamos conversando com o técnico Elie Vidal, presidente do Águia Negra. Antes de passar para você, Thiago, duas perguntas, Elie. O técnico é o Rubio Alencar. E outra coisa, quem são esses investidores? É uma empresa? Tem nome? Tem cara? Pode-se falar? Não, são investidores, né? Não é empresa, são empresários que trabalham com futebol. A gente tem algum conhecimento superficial sobre eles. O ano passado
Eu conheci eles através aí do André Chita, né, que é um ex-preparador físico de vários clubes do estado e até mesmo do Brasil. Ele que conhece através do gerente de futebol que vai estar trabalhando conosco hoje aqui, que é o seu Homero. Então ele tinha conhecimento com o André Chita me indicou, e através do Homero a gente chegou nesses investidores. São empresários que investem em jogadores de futebol, trabalham com investimento em clubes, e eu conheço eles pessoalmente, conheci pessoalmente, busco algumas informações, mas lógico que não são informações tão profundas como o tempo vai nos trazer. O treinador é o Rubio Alencar? Rubio Alencar. Ele trabalhou bastante como auxiliar, né? Ele é preparador físico, teve alguns trabalhos como treinador, mas trabalhou mais como auxiliar técnico de vários treinadores, e eles estarão aí dando essa oportunidade para o Rubio fazer esse trabalho aqui no Águia Negra. Thiago. Só informando que com 4 minutos São Paulo abre o placar contra o Rentistas, Copa Libertadores da América, Rentistas 0, São Paulo 1. Ilie, eu acho, você falou que buscou informações, e quando você fala que conheceu pelo André Chita, se der certo, palmas para o André Chita, se der errado, a culpa é do André Chita e, claro, sua, que é o presidente do clube. Para mim isso é muito claro. Agora, a gente sabe que não pode ter empresário no meio do futebol, e existe, que o pepino é todo do Águia Negra. Como que você está entregando a chave do seu clube, que é um clube que paga em dia, tem estrutura boa, é referência para nós no futebol profissional, embora eu já cansei de falar para você que o seu calcanhar de Aquiles é a base, baseado em que você está entregando a chave do cofre para uma turma que apenas o André Chita está avalizando? Então, André, a gente tem algumas garantias, né? A gente pediu algumas garantias financeiras para eles. Eles nos deram essa garantia já, a questão de 15 dias atrás. E aí, agora daqui para frente, o que eles, se porventura não cumprirem com a gente, tem essa garantia, né? A gente seria tipo uma caução, onde a gente está garantido se vier aí a ocorrer alguma falta de cumprir com os compromissos por parte deles. Então, a garantia é apenas essa. Eu fiz uma exigência que para assinar o contrato com eles teria que ter uma caução antes, que nos garantiria algum problema futuro, e isso aí foi feito. Então a gente tem essa tranquilidade com relação à parte financeira. Com relação à montagem de elenco, por enquanto eu não posso garantir, porque os jogadores que eles estão nos dizendo que vêm são jogadores que eu não conheço, tem algumas informações, mas não sabemos a fundo ainda. E o restante do elenco, eles dizem que querem formar com jogadores aqui que estão disputando o Campeonato Sul-Mato Grossense. Gilmar. O Thiago bem disse, o Águia Negra é sempre um clube muito bem organizado. E com certeza você vai procurar nos próximos dias, e já está estudando e pesquisando sobre esses investidores. Claro, não existe como não dizer que há um risco de dar errado. Mas esse suporte, essa caução financeira que você exigiu, ela ampara você até o final do campeonato que vocês estão disputando? Ela ampara com relação a salários, né? Se você colocar aí 4 meses de competição, a caução que eles nos deram aí com relação ao salário que é de registro, né? O salário que é registrado no contrato, isso aí nos dá a condição de, se surgir algum contratempo, a gente teria essa garantia de que o salário seria pago, mesmo porque, além do salário, a despesa do Águia Negra, a parte do Águia Negra é a alimentação. Isso aí a gente também já tem ela garantida, que a alimentação é por nossa conta, né, por conta do clube. Então isso aí nós temos já também garantido. E com a caução deles nos garante aí no mínimo 4 meses de salário, se porventura eles não cumprirem com a gente. O Ilie, pensando em dar certo,
porque a gente tem que pensar os dois lados, dando errado, que você já explicou, e dando certo. O que fica pro Águia Negra e o que fica para esse grupo de investidor, porque vamos supor, o Thiago Faria vai ser contratado para ser o goleiro do Águia Negra. Aí o Águia Negra sobe, Thiago, um dos melhores goleiros do campeonato, como eu era no Colégio Militar, todo mundo sabe disso. E aí, o que vai ficar pro Águia Negra? A gente tem no contrato, né, Thiago? A gente sabe que é muito difícil uma negociação de jogador, principalmente jogador disputando a Série D. Mas se vier a acontecer a negociação de algum atleta, o vínculo com o Águia Negra seria a parte do Águia Negra seria de 30%, 70% da empresa. Se houver alguma negociação futura nos jogadores que eles trabalharem aqui e porventura serem negociados no futuro. Recursos também, ou só negociação de jogador? Não, só negociação de jogador, né? Aí seria essa parte do Águia Negra, essa participação do Águia Negra. Muito bem. Mais alguma pergunta para o presidente Elie Vidal? Estão satisfeitos? Thiago, satisfeito? Ilie, eu não posso deixar de perguntar para você. Você criticou bastante, o Gato, vice-presidente. Primeiro, a situação do campeonato, a falta de apoio da federação no último campeonato. Você falou da Copa Verde. Nós tivemos aí essa situação do União, que é o de momento. E você está muito tranquilo em casa, porque infelizmente o Águia Negra caiu, derrubou todas as nossas previsões e opiniões. Eu queria que você falasse do momento que vive o futebol sul-mato-grossense, da gestão do presidente Cesário, e se você está achando correto tudo isso que está acontecendo aí, com o decreto sendo descumprido, com a União sofrendo aí as consequências, dizimado pelo Covid, que o seu time foi dizimado pelo Covid na Série D do ano passado, e que você falasse do teste, porque está escancarado para o estado inteiro ver que esse teste de exame de sangue não é confiável. Com relação ao apoio da federação, né, que eu cheguei a comentar alguma coisa em uma transmissão ano passado na Série D, o vice-presidente, o Gato, também comentou alguma coisa com relação a que gostaria de ter uma participação maior por parte da federação. Isso aí a gente sabe que é importante. Você disputa uma Série D ou até mesmo uma Copa do Brasil, você tem um peso de alguém, né, da federação, como presidente ou vice-presidente, presente nos jogos da gente. As federações maiores, quando a gente viaja aí para Goiás, para até mesmo Espírito Santo, quando fomos a Santa Catarina em 2007, o presidente da federação desses estados, mesmo sendo uma federação grande, estavam nos jogos. Isso aí não vai dizer que vai fazer o time ganhar ou que vai fazer o time classificar. Mas eu acho que é um apoio, uma ajuda. E eu espero que esse ano a gente possa ter esse apoio maior da federação nessa questão. Agora, com relação à montagem, assim, sendo sincero, eu sei que vários problemas a gente tem com a federação, poderia ser melhor, a gente tem várias críticas, a gente recebe muito apoio da federação em alguns sentidos, mas em outros sentidos falta apoio. Mas a gente sabe que, com relação a time para ganhar, time para se classificar, isso aí é responsabilidade do clube. Eu acho que o clube é que tem que correr atrás, tem que arrumar patrocínio, tem que, como você diz, formar base, montar jogador da base, criar situações para que o clube possa ser grande e subir de divisão. Então não vamos culpar também só a federação, a dizer que a federação é culpada disso, a federação é culpada daquilo. Eu acho que o momento do nosso futebol sul-mato-grossense é complicado, é difícil, mas não é só um culpado. Eu acho que todos nós somos culpados, temos que assumir a responsabilidade de cada um. Todos nós temos problemas e podemos fazer melhor, mas infelizmente não estamos conseguindo. Acho que, isso aí eu digo sempre, repito, o Estado tem muitas prioridades, a gente sabe disso, mas a gente entende também que o Estado, através do governo, através de seus secretários, através de suas secretarias, eles podem também fazer mais pelo futebol sul-mato-grossense. Ah, mas vai dar dinheiro público para futebol? Não é só dinheiro público. Você tem várias maneiras de ajudar um clube de futebol. Por exemplo, Rio Brilhante.
desde 2015, foi o último ano de 2015 que o Águia Negra teve apoio financeiro da prefeitura. Depois disso nunca mais teve. Mas mesmo assim o Águia Negra nunca deixou de disputar o campeonato estadual, sendo uma das forças. Por quê? Porque os prefeitos, eles usam a sua influência. Eles ligam nos fornecedores, eles ligam nas empresas que trabalham com a prefeitura, pedem para ajudar o clube, ajuda lá o clube para mim, dá uma mão lá para o nosso time da cidade e tal. Então eu acho que o Estado, através das secretarias do governo, poderia sim nos dar esse apoio, nos dar essa ajuda, montar aí, a gente sabe que o Marcelo da Fundesport tem muito boa vontade, sempre está aí disposto a nos ajudar, sempre está pronto para nos ajudar, mas ele também sozinho não pode fazer tudo isso. Eu acho que deveria ter um movimento muito grande, um movimento maior, já disse isso em todas as entrevistas que eu dou, porque eu acho que o momento é aqui e agora, não adianta a gente esperar uma reunião, esperar nada. A gente teria que fazer, o governo teria que propor, como o Marcelo já propôs, um simpósio, uma palestra, formar aí, juntar formadores de opinião e fazer com que o Estado entenda que o futebol sul-mato-grossense não é a federação. Eu não quero apoiar o futebol porque eu não gosto do Cesário. Eu não vou apoiar o futebol sul-mato-grossense porque eu não confio no Cesário. Não é no Cesário que ele tem que confiar, ele tem que confiar nos clubes. Ele tem que acreditar nos clubes. Eu acho que o investimento tem que vir para os clubes, tem que ter uma participação maior, mesmo que tenha fiscalização, que a gente arrume mais gente para participar, para cobrar, para fiscalizar, e que o Estado possa estar junto nisso aí. Montar aí um grupo aí de empresas através, com o aval do governo, com o apoio do governo. Você pega aí, já disse, eu não consigo chegar na Gazinha, eu não consigo chegar na CCR, eu não consigo chegar num Forte Atacadista, num Atacadão, eu não consigo chegar nessas grandes empresas. Mas eu tenho certeza que o governo do estado conseguiria chegar. Chega lá, monta aí um grupo de empresas, onde todos os estádios vão ter todas essas propagandas, todos esses patrocínios, e que esse grupo de empresários vai patrocinar o campeonato com tantos mil para cada clube, reservando a metade para quem vai disputar a Série D. Já é um apoio, já é um incentivo. E eu acredito que com 1 milhão, 1,5 milhão de investimento, com o dinheiro na mão do clube, se tiver seriedade, se tiver honestidade, a gente briga para subir para a Série C. Agora, não tendo isso aí, clube nenhum do estado consegue levantar mais do que 200, 300 mil para disputar uma Série D. E com 300 mil a gente vai continuar passando vergonha, a gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar levando o nome de vergonha do futebol do Brasil, porque o recurso é pouco. Futebol você não faz sem dinheiro, futebol você não tem expectativa de sucesso se você não tiver investimento. O bom jogador custa caro, a estrutura de um clube bom, você também tem que dar condição para o jogador, custa caro, você tem que dar uma boa moradia, você tem que dar uma boa alimentação, você tem que dar um bom salário. E se você não tiver um investimento por parte das empresas do Estado, de onde nós vamos tirar esse dinheiro? Renda já não tem mesmo, e quando tem é pouca. Então eu vejo o futebol por esse caminho. Aí você sempre cobra, Thiago, a questão das escolinhas. Eu entendo que as escolinhas são importantes, mas eu entendo que também não é fácil. Nós tivemos aqui, quando a gente tinha o apoio da prefeitura até 2014, 2015, nós tínhamos escolinha de todo tipo aqui, dos 7 anos, 6 anos até os 16, 17 anos. Formamos bons jogadores, a nível de estado. Temos aqui vários jogadores que foram campeão pelo Águia Negra saindo das nossas escolinhas. Mas é um sofrimento. Quando você pega 13 anos, 14 anos, 12 anos do menino bom de bola, o próprio pai começa a te perturbar, que ele quer levar o filho para o Flamengo, para o Corinthians, para o Palmeiras, porque o Águia Negra é pequeno para o filho dele, porque é isso, porque é aquilo. Então, é difícil. Nós vemos essa semana aí, o Palmeiras roubou um menino do Cruzeiro, 14 anos. Imagina se sai uma joia rara aqui do Águia Negra. É difícil você segurar ele. Lógico, lá na frente você vai ter lá alguma coisa de formador dele, mas é 2%, 3%, que ele vai sair daqui com 12, 13 anos e vai embora. Então, você tem que ter uma estrutura muito boa também para manter uma base e para formar bons jogadores. Mas você pega um jogador razoável. Nós tivemos aqui o Guilherme, foi a última revelação nossa, com 18 anos, nós não conseguimos segurar mais ele aqui. 18 para 19 anos, para ele ficar, o salário era o mesmo de quem eu trago de fora. Mas ele foi formado na base. Tudo bem, mas ele vale o salário do mesmo jogador que eu vou trazer de fora. Então, não é porque eu formei o jogador que eu vou ter ele de graça do meu elenco.
Então, a base é importante, é excelente, mas você também tem que ter uma boa estrutura para você conseguir manter e segurar essa base e segurar esses jogadores aqui também. E se tiver que vender alguém que for aí, algum jogador que se revele, a gente tem que ter toda essa estrutura por trás. É só para enganchar na questão da base, Lê, porque eu tenho certeza que esse aporte do governo deveria ser na base. Ele estruturar as cidades para que, de forma correta, o clube possa andar sozinho. E aí, ele, com todo respeito, o Guilherme, quando surgiu, cara, ele pode ser um fenômeno marcando gol, mas ele joga um campeonato que é pouco competitivo. Então, o Águia Negra gastou 1 milhão nele, não vai vender por 100 mil, porque o campeonato é ruim. Então precisa, eu entendo que esse apoio público tem que ser para ajudar o clube nessas horas. Porque vamos supor que venda ele por 50, 80 mil, gastou um monte. Quem tem que ajudar a pagar essa conta é o poder público. Você não entende dessa forma também? Eu entendo, eu acho que se o poder público auxiliasse, vamos dizer, não vamos cobrar resultado para 3 anos, mas depois de 4, 5 anos nós vamos ter resultado sim. Só que hoje, na situação que, eu falo por mim, pelo Águia Negra, eu vivo de resultado. Se eu fizer um mau campeonato, eu não tenho renda, quando tinha público, e eu não tenho patrocínio, porque a cidade pequena é assim, o primeiro jogo, eu começo o campeonato, eu começo pedindo patrocínio. Aí todo empresário, todo o torcedor da cidade que pode ajudar, fica com o pé atrás esperando ver o time. Eu quero ver o time. É assim a conversa. Cidade pequena é assim que funciona. O primeiro jogo o time vai bem, você consegue achar algum patrocínio. Se o time estiver indo bem, andando bem, você vai arrumando patrocínio no decorrer do campeonato. Então você tem que montar um time no escuro. A Rio Brilhante sempre foi assim. A Ulie é louco, montou um time e não sabe como vai pagar, mas é assim que a gente fazia. Montava o time sem saber de onde viria o dinheiro. O time começava a ganhar, ia bem, você corria atrás do empresário e conseguindo patrocínio. É assim que funciona a cidade pequena. Então, o que a gente diz. Vamos pensar em longo prazo. Vamos esquecer se o time vai bem ou não no campeonato profissional, porque não vai ter... E futuramente, tendo aí o apoio do governo do estado, com um apoio à base, a gente pode ter uma base boa para dentro, como você diz, e como eu digo aqui, de 3 a 4 anos, você começar a colher os frutos e colher os resultados. Mas no momento, o que a gente tem é isso. Se você monta um time bom, você tem apoio, cidade pequena. Campo Grande deve ser igual, eu falo por mim aqui. Se você monta um time ruim, todo mundo corre de você, a cidade corre de você. Não vou ajudar não, o time está perdendo, não ganha de ninguém e tal. É o que a gente ouve. Você leva na cara onde você chega ouvindo esse tipo de situação. Então, é complicado, é difícil, mas você tocou numa questão que realmente seria o ideal. O governo investisse nas bases, coisa séria, contratar bons profissionais, e o bom profissional não é você pegar ele é professor de educação física, eu vou colocar na minha escolinha. Não é isso. Você tem que ter aptidão para o negócio. Às vezes um ex-jogador de futebol é um ótimo técnico para a escolinha. Às vezes um craque de futebol não dá um bom técnico para a escolinha. E às vezes um professor de educação física formado, que estudou, dá um bom técnico para a escolinha, como pode também não ser um bom técnico. Então a gente tem que ter aí a condição de escolher, saber quem vai ser um bom formador de jogadores para que você coloque nessas escolinhas e fazer campeonatos, né? Então depois, se você fizer um campeonato de base aqui, os clubes do estado não tem como pagar o ônibus para viajar, para ir lá disputar uma competição. E não adianta você montar uma escolinha só para treinar. Você tem que ter jogos, tem que ter competição, tem que fazer intercâmbio, vai jogar no Paraná, vai jogar em São Paulo, vai jogar Você tem que ter amistosos ou disputar competições, campeonatos, torneios com essas outras equipes de outros estados, para que os jogadores do nosso estado possam crescer, possam evoluir, não só ficar aqui na mesmice do nosso campeonato, das nossas competições. Muito bem, técnico Elie Vidal, mais alguma pergunta? Que para despedir, eu tenho 3 perguntas para ele.
Presidente, né? Técnico só o do Dourados que quer ser, o Marcos Araújo. Presidente. Até onde eu sei, ele não escala ainda. É o presidente, desculpa a nossa falha. Elie Vidal, amanhã começa a 7ª rodada do estadual. Quero ver se o senhor é bureteiro. Amanhã, Dourados e Crec, o que dá nesse jogo? Dourados e? Crec, Costa Rica. É em Dourados? É em Dourados. Acho que dá empate. Comerário amanhã. Comercial. Sexta-feira. Vamos agradar o Thiago. Sexta-feira, Aquidauanense Tá de brincadeira. União. Aquidauanense e União da Aquidauana. Obrigado pela participação. União tá vindo de viagem, tá cansado, vai dar Aquidauana. Tá, obrigado pela participação mais uma vez. O senhor tá na frente da sua padaria aí, pelo jeito, né, ou não? Fernando, eu brinquei, mas é o seguinte, eu prometo que é a final. O Marcos te procurou, porque ele falou pra mim que se o Dourados brigasse pelo título e fosse às competições nacionais ano que vem, ele faria essa proposta pro Águia Negra para manter o time em atividade. Teve alguma consulta? Não, quando eu pedi para ir lá assistir jogo com ele, junto com o pessoal, os empresários que estão aqui com a gente, ele me falou da alguma possibilidade de usar vários jogadores do Dourados, que poderia manter em atividade, mas o grupo que está aqui com a gente, eles querem montar os jogadores deles, o grupo deles, e alguns jogadores do Dourados que venham a interessar, eles buscariam a contratação. Muito obrigado por atender o Futebol da Canela, o giro esportivo desta quarta-feira. Sempre atende o pedido da Rádio Futebol da Canela. Muito obrigado, senhor Elie Vidal. Valeu, obrigado. Eu que agradeço vocês aí de estarem sempre trabalhando e buscando as informações para levar o nosso torcedor. E esperamos aí que a nossa parceria possa dar certo, assim como vocês também são temerários quanto a essa situação. Eu também confesso que sou. Mas a situação nos obriga a buscar essas alternativas e o que nos resta agora é trabalhar para que tudo possa dar certo. Agradeço mais uma vez a oportunidade, um abraço a todos vocês, boa noite. Boa noite, Elie Vidal. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.